Sabe, uma pergunta que muita gente se faz é: o que é que acontece de verdade, no nível da energia mesmo, quando a gente ora por alguém? Hoje, nós vamos explorar um relato fascinante, contado em primeira pessoa, que descreve exatamente isso. Uma testemunha ocular que viu a mecânica da prece em ação, com resultados impressionantes. A fonte é o texto A Prece de Ismalha. Pois é, essa é a grande questão, né? Será que a oração é só um ato de fé ou existe uma mecânica, um processo real por trás das nossas intenções? Vamos mergulhar juntos nesse relato para entender o que ele nos revela sobre a física espiritual da prece. Bem, tudo começa num momento bem específico, um chamado para a oração que prepara o ambiente para algo realmente notável. Então, para começar, o cenário não é uma igreja, um templo, nada disso. É descrito como um posto de socorro espiritual. Pensa num lugar, lá no plano astral, que é feito para acolher e curar espíritos que estão sofrendo. Isso já mostra que a oração que vamos ver tem um objetivo muito claro, muito direcionado: a cura. E a coisa não começa do nada, de forma espontânea. Um administrador vai lá e aciona um sinal de luz em formato de triângulo. Esse detalhe é muito curioso, porque sugere que aquilo ali é um procedimento super organizado, quase técnico. Não é um ato de improviso, mas sim uma ação coordenada. E logo em seguida, uma ação fundamental: todas as luzes artificiais são apagadas. Na hora, quem está narrando a história nem entende o porquê, mas esse passo de tirar as distrações é o que prepara um ambiente para uma sintonia mais alta. Com tudo escuro por dentro, a única luz que entra é a do céu, do crepúsculo. O ambiente fica, uau, sublime. É como se fosse um palácio com um teto azul celeste à distância. A atmosfera está pronta, sabe? Carregada de um sentimento de reverência, de expectativa. É nesse momento que a oração começa, e quem lidera é uma figura central chamada Ismalha. E o jeito que eles fazem a prece é bem particular. Olha só que interessante a técnica que eles usam. A Ismalha ora em voz alta, mas os outros não ficam só escutando não. Eles repetem cada frase, só que em pensamento. A meta aqui é clara: criar uma vibração única e superpotente, juntando a palavra, o som e a ideia numa coisa só. Uma ressonância perfeita. E o conteúdo da prece, nossa, é muito forte. Não é um pedido de milagre, sabe? É um apelo para o despertar da consciência. Olha esse trecho. Acordai-os para a responsabilidade. É uma oração que busca, mais do que tudo, lucidez espiritual. É exatamente nesse ponto que a percepção de quem narra a história muda completamente. E ele começa a ver o que antes era invisível se tornando visível. Numa pausa da oração, ele olha para Ismalha e ela está transfigurada, brilhando, emitindo luzes que parecem diamantes. Ele fica chocado, claro. Aí olha para os outros e percebe que o mesmo fenômeno está acontecendo com todo mundo, inclusive com ele mesmo. Só que as luzes têm intensidades diferentes. E essa diferença de luz, olha, não é por acaso. A tabela mostra uma hierarquia luminosa bem clara. Lá no topo está Ismalha, com suas luzes diamantinas intensas. Logo abaixo, outras mentores como Aniceto, com um lilás surpreendente. Já o narrador e o amigo dele, uma fraca luminosidade, e alguns ali nem luzes emitiam. O corpo continuava obscuro. A luz, nesse caso, é tipo um raio-x da alma, revelando o grau de elevação espiritual de cada um. E se ver as auras já foi algo incrível, o que vem a seguir é ainda mais impressionante. É o momento em que a gente entende a mecânica de como a ajuda do alto realmente chega. O narrador sente um calorzinho bom e, quando olha para cima, fica maravilhado. Uma chuva de flocos brancos, como se fosse neve de luz, começa a cair sobre todo mundo que está ali orando. E ele percebe um detalhe que é a chave de tudo. Os flocos caem com a mesma intensidade para todo mundo, da pessoa mais iluminada até a menos experiente. E aqui a gente vê o processo em ação, passo a passo. Primeiro, a energia de fora, os tais flocos, é absorvida por eles. Em seguida, o corpo de cada pessoa começa a soltar umas bolhas de luz enormes que saem da testa e do peito e viajam na direção dos doentes, que são o alvo da prece. É literalmente uma transfusão de energia vital. Só que aqui a hierarquia volta a aparecer. Lembra que os flocos caíram igual para todo mundo? Pois é, mas as bolhas que cada um emite variam muito. As da Ismalha são as mais brilhantes, as mais rápidas e alcançam vários enfermos de uma vez só. Ou seja, cada um doa de acordo com a sua própria capacidade de processar aquela energia que recebeu.
Vendo o espanto do narrador, o guia dele, o Aniceto, finalmente explica a ciência por trás de tudo aquilo que ele está testemunhando. E a explicação começa com essa frase que é fundamental. A prece não é só um pedido passivo, é um ato de produção avançada de elementos-força. Em outras palavras, é uma usina de energia. E aqui está o ponto central de tudo. A ajuda divina, essa energia que vem de cima, ela chega da providência em quantidade igual para todo mundo. A fonte é infinita, é democrática. A questão é que a nossa capacidade de receber e de retransmitir essa ajuda, isso é uma conquista individual, é diferente para cada um. Então, como esse número 2 sugere, a gente tem duas partes essenciais nessa equação espiritual. De um lado tem o suprimento divino, que está sempre ali, abundante para todos. E do outro, a nossa capacidade individual de funcionar como um canal para essa energia. E essa é a grande conclusão do Aniceto. A ajuda divina raramente age como um raio mágico que cai do céu. Ela flui através da gente. Deus socorre uma alma através de outra alma. Nós nos tornamos os canais, os instrumentos da providência, mas sempre na medida das qualidades que a gente já conseguiu desenvolver. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se este relato nos mostra que a oração é uma forma de trabalho energético e que a nossa eficácia depende de uma capacidade individual, a pergunta que fica é: como é que a gente pode aprimorar essa capacidade? Como podemos nos tornar condutores melhores, mais eficientes dessa força que transforma tudo?